Vamos retornar agora do nosso pequeno intervalo. E, como sempre, só tenho que agradecer a espiritualidade, aos amigos espirituais que fazem o material chegar até nós durante as nossas pesquisas. Tem coisa que entra ano, sai ano, não haverá mudança. Que é a minha famosa colinha, que eu só tenho que agradecer aos amigos espirituais pela gentileza que os têm de nos enviar o material. Aí damos uma compilada aqui, mexe aqui, coloca ali, porque o material sempre que durante as pesquisas é farto. Se eu já peço desculpa, dando uma resumida no material que fica longo, se eu coloco tudo que acabamos localizando e tal, trechos, aí vai a noite adentro, né? E ninguém merece o gordinho falando o tempo todo aí no ouvido de vocês. Então, para que não tenha que pedir tantas desculpas, vamos dar início. A pergunta 598 nos fala o seguinte: a alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesmo? A materialização ficou da seguinte forma: como todas as criações que possuem alma, após o desencarne, todas conservam a sua individualidade, inclusive os animais, pois ela é indivisível, é única, todos a possuem, mas a consciência do seu eu não se manifesta por lhes faltarem ainda evolução para tal situação, raciocínio, livre-arbítrio, diferente de nós, seres humanos dotados de inteligência, que às vezes aí colocamos em dúvida, né? Nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, né? Que é aquele famoso quem sou eu, o que fiz, por que fiz, e aí vai adiante, né? Filosofias. Tenhamos a certeza que a consciência cresce de acordo com o despertamento espiritual, a evolução. Mas no ser humano, o caso é diferente. Nós, mesmo encarnados, possuímos a consciência pelo raciocínio. E se ficamos em certo transe depois do desencarne, é porque esse processo nos traz um abalo emocional e perdemos a consciência temporariamente, até o despertar. Aqui o acordar, né? Não existe tempo certo para o nosso acordar. Ele é diferente para cada um de nós. Vai depender do nosso grau de evolução espiritual. Existem muitos, é claro, que não passam por esse sono. São espíritos elevados que deixam o corpo igual trocamos de roupa. Simples assim. Eu gosto de citar sempre o exemplo que quando nós fizemos uma palestra uma vez há muito tempo sobre Caibar, e aí umas pesquisas apareceu o seguinte, que ele enviou uma psicografia durante o seu velório. O corpo estava sendo velado e ele já estava transmitindo uma mensagem. O médium que a recebeu falava que ele pedia para colocar na sua lápide a seguinte frase: vivi, vivo e viverei, pois sou imortal. Então, são casos excepcionais, como Caibar, já estava dando mensagem e seu corpo ainda velado. Isso surgiu nas pesquisas. Eu achei extremamente interessante, que mostra que esse momento do sono, aquele momento do nosso despertar, nós nos encontrarmos com o nosso eu, vai depender de todos os nossos atos aqui, né? Então, é aquela velha tese, né? Não é porque desencarnou virou santo. Vai conservar as mesmas virtudes, infelizmente também os mesmos defeitos, até despertarmos. Vamos lá, dando sequência aqui. Um mentor nos fala: em se falando dos animais, a vida inteligente permanece em estado latente, adormecido, como nos informa o Livro dos Espíritos. Há muitas filosofias espirituais e espiritualistas que ensinam de modo diferente que as almas dos animais pertencem a um todo, que ao deixar o corpo perde a sua individualidade. Essa informação é enganosa. O animal não perde a sua individualidade. Ele a conserva nos planos que a vida espiritual reserva para todos, sob a guarda de entidades que trabalham com amor para a evolução de todos, voltando em outros corpos de acordo com as suas necessidades. E o mentor nos dá uma certeza: não fiques pensando que o teu cão, cavalo, macaco, seu pet, se dissolveu no espaço.
por informações descabidas dos invigilantes. Eles continuam a existir, com mais propriedade e cada vez mais crescendo, porque a lei de Deus comanda o progresso. Tudo progride para sempre. Os animais no amanhã vão ter consciência de si mesmo. Esperamos. O tempo que se move pelas bênçãos de Deus vai nos mostrar, como mostrou em relação a nós, outros, quando éramos como eles. Aqui podemos citar ainda também a história do Chico, que todos devem conhecer, né? Que ele contava que ele tinha uma sua cachorrinha de nome Boneca, que ele tinha... Opa, volta aqui que eu derrapei. Começo de ano, uma derrapadinha. Vamos lá, até o final do ano eu não vou errar mais. O médium tinha uma cachorrinha de nome Boneca, que sempre esperava por ele, fazendo grande festa ao avistá-lo. Pulava em seu colo e lambia o rosto como se o beijasse. Aí Chico dizia: "Ah, Boneca, estou com muitas pulgas." Imediatamente, ela começava a coçar o peito do médium com o focinho. Boneca desencarnou velhinha, e Chico, como um tutor amoroso, sentiu muito a sua falta. Foi aí que um casal de amigos deu-lhe uma cachorrinha. Assim que foi colocada nos braços do Chico, começou a se agitar e lambê-lo. "Ah, Boneca, estou cheio de pulgas", disse Chico. A cadelinha começou então a caçar-lhe as pulgas. Parte dos presentes que conheceram a boneca exclamaram: "Chico, a boneca está aqui?" "É ela?" Emocionados, perguntaram como isso poderia acontecer. Chico respondeu: "Quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos do amigo o trazem de volta, para que não sintamos sua falta. É Boneca, está aqui, sim, e ela está ensinando os hábitos que me eram agradáveis, essa nova cachorrinha." Bem bacana, né? Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais na mesma proporção em que os anjos estão para nos auxiliar, né? Então, quando se perde um pet, alguma coisa, sente-se aquela tristeza, claro, ele acaba vivendo tantos anos junto, ele vira um componente da família, não de sangue, mas um componente, um agregado à família, né? E aí, em muitos casos, aquele outro serzinho, aquela que desencarnou, vem junto com o anjo ensinar aquele novo serzinho, ele gosta disso. Dizem também, alguns estudos apareceram, que às vezes reencarna na mesma casa. Vem como, às vezes, uma outra raça, mas vem exatamente com aqueles mesmos hábitos. São os famosos mistérios, meus amigos. Só temos que agradecer essas oportunidades que tem, porque de uma certa forma, esse outro cãozinho trouxe o alento, a paz que o Chico gostaria de ter o seu pet ao seu lado, né? Como sempre, a criação de Deus não tem comentários, né? Então confiamos que a bondade do Senhor é para todos, sem exceção. Esse parágrafo que localizei é muito interessante. Como tudo e todos têm uma atividade, nada nasce para o nada. Até nos tempos da caridade cristã, muitos deles ficam de ronda para não permitir invasão das sombras. Os animais no plano do espírito são mais obedientes aos espíritos que os comandam, por encontrarem neles mais amor do que os homens podem dar. Os videntes podem confirmar o que falamos sobre eles. Quantas vezes acontece o dono de determinados animais vê-los rondando a casa depois da morte dos mesmos? É, pois, uma prova de que ninguém morre, que nada morre. Tudo vive para sempre, cada vez mais crescendo para Deus, porque dele tudo provém. Aqui quer passar exatamente o que eu entendi aqui. O seguinte, derrapou de novo. Opa, vamos lá. Nós não nos preocupamos com todos que desencarnam, até com os pets, não dá aquela tristeza.
eles também sentem. E o pet, você pode perceber que todos os animais, eles têm um sexto sentido aguçado, né? Como, por exemplo, tem alguma entidade, alguma coisa no seu lar, alguma coisa diferente, ele fica, às vezes ele não fica olhando para o nada, ele está vendo alguma coisinha. Então ele fica com aquela preocupação e quando ele vê seres de sombra, ele dá um jeitinho de escapulir. Não tem jeito. E como se ele estivesse fazendo a ronda e fazendo a proteção. Vários casos foram citados, vários contos apareceram de pessoas que viram os próprios animais que haviam desencarnado fazendo a ronda na casa ou perto de alguma coisa, ou mesmo como se estivessem latindo para algo que eles não poderiam ver, né? É muito interessante. Isso aí se resume, tem uma única palavra: amor. Não é? Vamos para 599. A alma dos animais tem escolha de se encarnar em um animal antes que em outro? Resposta, ou melhor, comentário: o animal ou seres que não estão dotados do livre-arbítrio, raciocínio, não pode escolher como reencarnarão ou como será a sua próxima vida reencarnatória. Ele continua sem liberdade para tal escolha, mesmo sendo para si mesmo. Ele é mais ou menos inconsciente, porque lhe falta o raciocínio e o livre-arbítrio. Mas não podemos esquecer também que, mesmo entre os seres humanos, existem muitas reencarnações impostas devido ao seu estado espiritual. Aqui, quando existe essa imposição, eu te diria que não é simplesmente por pequenos erros, lapsos e tal. São coisas bem pesadas que não tem escolha, é assim assado até melhorar. Por isso que eu sempre digo, o nosso livre-arbítrio, que a gente acha que pode tudo, tem limitações. Um caso desse é isso. Vai nascer assim, aqui, ponto e basta. Para numa próxima, quiçá essa de obrigação, já ter algumas correções, para que lá na frente possamos usar o livre-arbítrio, escolher, ajudar, até no nosso plano reencarnatório. Mas algumas criaturas, consequência de atos pretéritos, acabam acontecendo isso. Bom, dando sequência, um sábio nos afirmou: se as pesquisas dizem que o cão deve continuar como cão, certamente que os condutores dos animais no plano espiritual lhe processam a reencarnação como cão, até que se prepare para mudar de forma, como convém às suas necessidades. Aí um mentor definiu: somente o crescimento, a maturidade, pode promover mudanças de formas para novas experiências de vida. Deus é todo paciência e sabe esperar. Nós outros estamos em movimento único em todos os mundos, e no nosso caso, na Terra, sob a influência de Jesus, governador do planeta desde o princípio. Aí Miramês vem nos chamar a atenção. Se acreditamos em Jesus, pelo poder que tem sobre todos nós e sobre todos os que vivem na terra, estamos sendo aperfeiçoados por ele. Todavia, ele nos deu uma parte neste trabalho de aperfeiçoamento. Olha que bacana. E podemos ajudar aos que se encontram na retaguarda. No caso, os animais. Deves observar e que te toca fazer por eles. Nós, os espíritos, não esqueçamos o que devemos realizar pelos animais, e o fazemos com amor. Eles vivem e são criaturas de Deus, à espera da nossa compreensão. Como guardas destes e de outras espécies, não devemos somente desfrutar de sua ajuda, mas ajudar mais de que se recebe da parte desses seres menores. E o mentor nos traz um alento: começa hoje. Se tens algum animal sobre tua guarda, não perca as oportunidades. Eles gostam de ouvir palavras de carinho, de estima, sem que o fanatismo os coloque em lugares que a razão não aconselha. Quem já perdeu muitos animais no caminho da vida
pode confiar que nada se perde na casa de Deus. Eles estão bem olhados, esperando novos corpos, ou se encontram neles novamente, pela força do progresso. Não lamente as perdas, procura ajudar aos outros, os meios são inúmeros. Aqui quando fala aqui, sem que o fanatismo os coloque em lugares que a razão não aconselha, é como muitas filosofias, principalmente na Índia. A vaca é um animal sagrado, pode ser a mãe de alguém, o tio reencarnou num rato, num macaco, enfim, são filosofias que nós vamos estudar mais lá para frente, tá? Então é mais ou menos aqui, porque nós já atingimos uma evolução que nós não vamos reencarnar em um corpo de um rato, de um cachorro, coisa do tipo. Não façamos confusão com aqueles espíritos que estão atordoados no mal, que permanecem no mal, mas coisa mal mesmo, como eu já citei aqui o livro Abismo. São criaturas que perderam a forma humana devido às atitudes pretéritas. Muitos conservam só a face. O corpo é como se fosse de uma cobra. Então não é que ele reencarnou numa cobra, não. O seu espírito foi tão transformado, seu perispírito tão danificado por tudo o que fez, que ele fica numa situação animalesca, tá? Tipo, sem visão, nas profundezas, tá? E se alimentam de terra, vivem como se fossem cobras, uma entrelaçadas nas outras. Esse livro, Abismo, ele é forte, ele é pesado, mas se tiverem curiosidade, consultem. Então, não vamos confundir esse tipo de situação. Mas falam que tomou uma forma animalesca, mas é por causa dos nossos atos, né? Não é que nós vamos nascer vamos reencarnar numa forma de um animal. Não, nós estamos momentaneamente naquela situação. E depois vão vir com sérios problemas até conseguir voltar a ter a forma humana, o raciocínio, e todos terão as mesmas oportunidades. Por isso que sempre digo, nem antes nem depois, na hora certa. Bom, aí, voltando aqui, me perdoem, aqui o autor desse parágrafo foi muito feliz. Jesus abraçava as criaturas. Aliás, não localizei o autor desconhecido. Jesus abraçava as crianças, acariciava as ovelhas, amava os pássaros e nunca se esqueceu de alimentar os cães. Ele era como pai para todos os seres viventes, mostrando aos seus discípulos que deveriam fazer o mesmo ao longo das suas jornadas. Cada animal tem a sua tarefa específica no mundo. Eles não são inúteis, como toda a criação de Deus. Sempre terão e têm um lugar, uma atividade, algo a acrescentar, como todos nós. A última da noite fala o seguinte: a alma do animal sobrevive ao corpo, esta depois da morte em um estado errante como a do homem? Comentário: os animais depois da morte física ficam em uma espécie de estado de erraticidade, lembrando que erraticidade é o período entre uma reencarnação e outra. Nesse período, os animais estão sob a tutela de elevadas entidades espirituais, a quem cabe delas cuidar com carinho, amor e muita atenção. Aí um mentor vem e nos esclarece: os lugares que eles ficam temporariamente é de acordo com as suas necessidades. O Senhor provê a todos, no padrão das suas conquistas de vida. Existe lugar até para o átomo, de modo que ele circule nos núcleos onde a atração o detém. Os animais não podem ser classificados como espíritos errantes, pelo fato de não possuírem razão. Eles, sem o livre-arbítrio, não devem ficar a esmo no mundo da verdade. É qual a criança na Terra deve ser sempre acompanhada pelos pais, professores ou babás, até por alguém ou por alguém que as ame.
até por alguém que as ame, os nossos famosos padrinhos, os nossos famosos pais que adotam, né? Sempre alguém vai receber o carinho e o amor de alguém. Ou é do pai, da mãe, da babá, da professora, ou daqueles que os adotaram, né? Que eu acho maravilhoso. Devido ao parágrafo acima, podemos dizer que os animais são como crianças encarnadas, em se comparando ao tamanho evolutivo dos homens, na escala espiritual. Não é? Um esclarecimento vindo novamente de Miramês. Se queres saber melhor onde ficam os animais na erraticidade, vê onde eles ficam na Terra, nos lugares que lhes compete ficar. Todos eles têm seu lugar no mundo físico e não estão desprovidos de assistência espiritual. A cooperação dos animais é valiosa em todas as instâncias da verdade, e muitos deles trabalham na Terra, com serviços específicos à sua natureza. Muitas vezes invisíveis aos olhos humanos, sempre sob a influência do Cristo, da expressão da caridade. Não é? Se preocupamos muito, né? Quando a pessoa desencarna, nos preocupamos quando o pet desencarna, mas quando estão aqui, sob a nossa tutela, fazemos tudo o que eles merecem? Damos a atenção que eles necessitam? Damos o carinho, o cuidado que eles precisam? Ou usamos eles como ferramenta de procriação, de trabalho pesado? Só isso? Só vemos neles esse tipo de situação. Então aqui é aquela famosa puxãozinho na orelha, né? Ah, você está preocupadinho agora, né? Com onde ele está? Se preocupa com quando ele está aí junto com você. Aqui na mas hoje está difícil. Aqui na espiritualidade temos espíritos de alta envergadura que tomam conta deles com muito amor e muito carinho. Mais ou menos assim, né? Olhem quanta verdade. Quando passamos a conhecer essa verdade, o nosso carinho para com todas as espécies se dobra e o nosso amor se multiplica, como Jesus fez com os pães e peixes em frente aos seus discípulos. Vamos finalizar, como sempre, tomando emprestado a sabedoria de Miramês. Não pense que os animais não têm alma. Engana-se quem pensa assim. Eles sobrevivem depois da morte, como os próprios homens. Não dispõem de identidades, faculdade dos seres humanos. Não obstante, são filhos igualmente de Deus, como seres que no amanhã deverão pensar, sentir, falar, discernir, ouvir, enfim, fazer tudo o que o homem é capaz, pelos processos que o progresso lhes impõe. Aqui eu achei esse outro parágrafo, que é o seguinte: e que Deus abençoe os animais e Jesus ampare sempre esses nossos companheiros que caminham na nossa retaguarda e que tantos nos servem nas nossas vidas espirituais, encarnados e desencarnados. Lembremos sempre que após a morte encontramos mais vida e Deus se encontra presente por toda a parte. Meus amigos, finalizamos esse primeiro estudo do ano. Eu alonguei um pouquinho, mas, como eu digo, quando nós estamos fazendo a pesquisa, o material é muito farto. Vocês procurem também depois pesquisar, mesmo sobre Caibá, sobre a boneca, sobre outros assuntos aqui, ou como falam também, como eu falei, da forma animalesca que o ser humano às vezes toma, devido às consequências de vidas passadas, não é? Que Deus falou para ele, não, agora você vai ficar assim. Não, ele está lá, como eu sempre digo, Deus está presente a todo momento. Nós é que nos afastamos dele, mas quando a gente levanta o dedo, ele fala, filho, estou aqui, não esqueci de você não. Sempre isso dependerá de nós. Então, aqui também nessa passagem mostra, nós nos preocupamos quando o pet parte e tal. Claro que nos preocupamos quando os nossos entes queridos, nossos amigos também partem, como os nossos pets, que são os nossos amigos. Mas façamos por eles e por todos o que possamos fazer quando eles estão aqui. Como diz aqui o texto, simploriamente, né, chamando a atenção, Miramês, né? Meus amigos, se preocupem aí, porque aqui tem gente boa para cuidar. Então, vamos fazer a sua parte aí. Me ajuda para te ajudar, né? Bom, meus amigos, eu espero reencontrá-los novamente agora. Depois eu acho que é o Nando, depois o Gino
Eu estou no dia 19, é isso mesmo, no dia 19, dia 26 deve ser o Nando, dia 2 o Gino, e eu volto com vocês, olha, eu estou olhando errado, eu estou no dia 18, dia 25, mesmo feriado de São Paulo vamos ter o trabalho, aí eu volto dia 1º com vocês. Até lá, só tenho que agradecer a Deus essa oportunidade bendita de podermos nos reencontrar. Agradeço imensamente essa oportunidade que me deram de adentrar os seus lares. Tenho um prazer inenarrável de receber cada um de vocês em minha casa. Meus amigos, por enquanto vai ficar um beijo, um abraço caloroso, quiçá logo, e seja verdade que essa multiplicação da pandemia seja para nos livrar cada vez mais rápido desse vírus e possamos nos reencontrar. Um beijo no coração de todos, até o próximo estudo. Fiquem com Deus, excelentes semanas pela frente. Obrigado pela paciência e desculpe o tempo.